Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão aqui agora do vestibular da UEG de Medicina 2020. É uma questão de geometria plana que você também pode resolver por trigonometria, tudo bem? Ele coloca um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência que está centrada na origem, e um de seus vértices é o ponto 2,0. Os outros vértices do triângulo são. Muito bem, pessoal. Uma primeira sugestão é você montar o esboço da figura, tudo bem? Essa sugestão é para qualquer questão que envolva geometria plana, geometria espacial e trigonometria ali no triângulo, tá bom? Então é interessante que você faça isso, tá? Então vamos lá. No início aqui eu vou colocar então uma circunferência, eu vou puxar aqui então um eixo Y e aqui um eixo X, beleza? E aí, olha só, eu vou colocar essa circunferência então centrada aqui na origem e um dos vértices é o ponto 2,0. A gente tem um ponto 2,0 significa dizer que eu tenho o x valendo 2 e o y valendo 0. Então, eu posso pensar aqui nesse pontinho aqui, ó, aqui sendo o 2,0. Tudo bem? No eixo x. E aí, olha só, como o triângulo ele é equilátero, então quer dizer que os outros dois vértices dele vão precisar ficar aqui, por exemplo, no segundo e no terceiro quadrante, a fim de que a gente realmente consiga formar aqui um triângulo. Então, muito bem, a gente tem essa situação e o objetivo agora é descobrir as coordenadas desse ponto e as coordenadas desse pontinho de cá também. Tudo bem? Então, as coordenadas desses dois pontos. Ótimo. Então vamos lá. Aí eu tenho uma informação, então, que essa distância daqui até aqui vale 2 unidades, não é verdade? E aí nós podemos utilizar aquela propriedade importantíssima desse ponto aqui, ó. Ele é o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Ele é o bico, né? E sendo baricentro, ele divide essa mediana na razão de 2:1. Significa dizer, pessoal, que esse pedacinho aqui acaba valendo uma unidade. E a razão é 2:1, propriedade essa do baricentro, então certamente aquele pedacinho vale 1. Se esse pedacinho vale 1, então com certeza aqui eu já tenho coordenada -1 e -1 para o x. Só falta a gente descobrir essa alturinha. E essa alturinha, há várias maneiras de você descobrir ela. Então, por exemplo, uma das maneiras aqui bem possível seria você puxar aqui e esse segmento equivale ao raio, então vale 2, tudo bem? E dá para você aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, né? Então, esse segmento aqui, ó, você puxa ele com um ângulo de 90 graus, aplica aqui o teorema de Pitágoras, né? Então, por exemplo, eu vou chamar esse segmento aqui de Azinho. Então, por Pitágoras, o Azinho quadrado mais um quadrado é o 2 ao quadrado. Então, esse Azinho quadrado mais um é igual a 4. Então, esse Azinho ao quadrado vale 3. Então, ele vale a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então, se ele vale a raiz quadrada de 3, você sobe essa raiz de 3. Então, quer dizer que aqui em cima fica a raiz de 3. E você também cai esse mesmo valor, né? Porque se daqui para cá é o azinho, então daqui para cá também vai ser o azinho, não é verdade? Logo, você cai o raiz de 3, ficando aqui com menos raiz de 3. A resposta correta, então, fica ali na letra B. Lembrando que há outras maneiras também bem possíveis de você resolver isso. Você pode utilizar, então, por exemplo, que esse 3, que é o 2 mais 1, é a altura do triângulo equilátero, e aí você joga lá na formulinha de altura do triângulo equilátero, a fim de que você descubra o valor do lado. Pode ser isso também. Descobrindo o valor do lado, ó, ele é essa distância daqui para cá. Você quebra esse lado em dois pedacinhos, a parte de cima é o raiz de 3, a parte de baixo é o menos raiz de 3. Pode ser assim. Uma outra maneira também, uma terceira maneira aí de resolver essa questão é observar que esse triângulo retângulo bem aqui, ó, ele vai possuir um ângulo aqui de 60 graus. Então, se você entende bem de trigonometria, seria bem interessante fazer assim: cosseno de 60 é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, é 1:2. Poxa, é ele mesmo, né? Ali de fato é 60 graus. Por quê? Porque o cateto adjacente é 1, a hipotenusa ali é 2, né? Então, para, por exemplo, descobrir aquele A, eu poderia simplesmente aplicar a tangente de 60. A tangente de 60 é o cateto oposto, que é o Azinho, dividido pelo adjacente, que é 1. Como a tangente de 60 vale raiz de 3, então esse Azinho seria o raiz de 3. Então, sobe raiz de 3, cai raiz de 3.
Então, pode utilizar propriedades de pontos notáveis, pode utilizar ali a altura do equilátero, L raiz de 3 sobre 2, pode também utilizar a trigonometria no triângulo retângulo, vai dar bem legal aqui a resolução. Tudo bem? Que tal você testar uma dessas outras maneiras aí, né? Beleza, galera? Olha só, esse tipo de questão aqui é uma questão que envolve esses elementos, né, de geometria plana com trigonometria e acaba aparecendo de fato em situações onde você tem um triângulo notável. Quem é esse triângulo notável? Aproveite para destacar aí. Nós temos ele aqui, que é o triângulo mais importante da trigonometria. É o triângulo 30, 60, 90, tudo bem? De acordo com esse triângulo aqui, olha só, o que aparece de frente para o 30, esse valor que aparece aqui de frente para o 30, por exemplo, x, é sempre a metade da hipotenusa e o adjacente é sempre o oposto multiplicado por raiz de 3. Esse triângulo é o triângulo mais importante da trigonometria e ele está presente aqui na situação porque veja que aqui em cima é o 30, né? Então, ó, de frente para 30 eu tenho 1, a hipotenusa é 2, então o A só poderia ser o 1 multiplicado pelo raiz de 3. Teste isso também, que você vai ver que de fato vai funcionar. Beleza? Bom, galera, é isso. Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.